Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno. Fala, minha aluna. Nessa aula, tornamos a falar sobre subconjuntos, mas agora, numa outra pegada, aprofundamos um pouquinho, coloco aí na sua tela, fechou? Conjuntos, e aí chegamos aqui, ó. Número de subconjuntos, meu irmãozão. Pode acontecer na sua prova do autor dar a você um certo conjunto e perguntar para você qual é o total de subconjuntos que nós poderíamos formar naquela situação. Por exemplo, ó, eu venho aqui e passo para você esse conjunto. Dado o conjunto A, 2, 3 e 4. Legal. Aí o autor pergunta o que para nós agora? Escuta, usando esse conjunto por base, quantos subconjuntos nós poderíamos fazer? E aí eu vou te mostrar que nós poderíamos fazer na mão, poderíamos fazer na unha, e eu quero que você observe aqui. Quando eu te passo esse conjunto, você poderia fazer o seguinte, ó. Um primeiro pedaço que você poderia fazer, um primeiro subconjunto que você poderia fazer seria esse aqui, ó. Você pega só o número 2. Se você pegar só o número 2, e eu perguntar, escuta meu aluno, esse conjunto aqui, você concorda que é um subconjunto desse conjunto aqui, ó? Você diria, claro, porque o 2, ó, esse elemento, ele veio daqui. Então, sem dúvida, esse conjunto é um subconjunto do conjunto A. Legal. Só que eu poderia fazer outro. Eu poderia fazer com outro elemento. No lugar de eu pegar o número 2, eu poderia fazer somente com o número 3. Se eu perguntasse, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto do conjunto A? Claro, porque o número 3, ele veio daqui. Perfeito. Se eu perguntasse para você o seguinte, esse conjunto aqui, ó, 4, só o número 4, ele é um subconjunto do conjunto A? Evidente. Evidente que sim, porque o número 4, ele veio do conjunto A. Entendi, beleza, prof. Agora melhoramos, avançamos. E se eu pegasse de 2 em 2, quer ver uma coisa? E se eu pegasse assim, o 2 e o 3 juntos, colocarei aqui, ó, número 2 e colocarei o número 3. Pronto. O número 2 e o número 3, eles estão no conjunto A? Ambos estão. Então, esse conjunto é um subconjunto do conjunto A. Beleza. Agora imagine que nós então pegássemos não o 2 e o 3. Eu pegasse para você o 2 e o número 4. 2 e o número 4. Esse conjunto, ele é um subconjunto do conjunto A? Claro, porque eu tenho o 2 tá aqui, o 4 tá aqui. Legal. Agora veja, e se eu pegasse não o 2 e o 3, não o 2 e o 4? E se eu pegasse o 3 e o número 4? Vejamos aqui, ó. O número 3 e o número 4. O 3 e o 4, ambos estão aqui. Logo, esse conjunto, sem dúvida, é um subconjunto do conjunto A. Quero que você agora, por gentileza, tente achar mais alguma possibilidade. E já adianto aqui aos navegantes, já adianto a você que a troca de ordem não muda nada. O conjunto 2 e 3, ele é a mesma coisa que o conjunto 3 e 2. Portanto, se você pensou em fazer a ordem trocada, isso não vale, porque 2 e 3 em conjunto é a mesma coisa que 3 e 2. Grave, em teoria de conjuntos, dentro do conjunto, a ordem não muda nada. O conjunto formado por Johnny e Pedro é o mesmo conjunto formado por Pedro e Johnny. Certo? Parece óbvio. O conjunto formado por Ana e Beatriz é o mesmo conjunto formado por Beatriz e Ana. Por isso, na teoria de conjuntos, dentro do conjunto, a ordem não altera nada. Dessa maneira, não pense ali apenas nisso. Bem, tirando esses subconjuntos aqui, tirando essas possibilidades, você consegue enxergar mais algum subconjunto que eu consigo fazer a partir do conjunto A? Porque o que eu fiz aqui foi o seguinte, a partir do conjunto A, eu fui desenvolvendo esses subconjuntos que você viu. Só que ainda faltam 2. Quais são os 2 que faltam? Veja, o próprio conjunto. Você aprendeu na aula anterior uma regra muito importante.
O próprio conjunto sempre é um subconjunto desse mesmo. Quando eu peço que você escreva os subconjuntos, é muito importante que você pense assim. O próprio conjunto, o conjunto inteiro, ele também conta como sendo um subconjunto, sempre. Além disso, tem uma outra regrinha que você aprendeu na aula anterior. O conjunto vazio sempre é um subconjunto de qualquer conjunto. Agora nós finalizamos. Perceba, contarei para você as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o total de subconjuntos. Caramba, Johnny, entendi. Só que meio trabalhoso, né? Sem dúvida alguma. Um tanto quanto trabalhoso, porque tem que fazer um por um ali, imagine uma situação pior, imagine um conjunto que possua mais elementos, seria bastante trabalhoso. Tem como saber o total de subconjuntos diretaço, prof? Claro que tem. A maneira que nós temos de saber o total de subconjuntos diretaço é essa fórmula que você vê aqui. O número de subconjuntos, o total de subconjuntos sempre vai ser igual a 2 elevado ao expoente x. Quem que é essa letra x aqui? Essa letra x é o número de elementos. É o número de elementos do conjunto considerado. E aí, é claro, você verá agora, a coisa fica bem tranquila de você entender. Quer ver? Fim aqui. Nesse caso, poderíamos ter feito da seguinte maneira. O número total de subconjuntos é 2 elevado ao expoente x. O número total de subconjuntos vai ser igual a 2. Nesse caso, o conjunto que nós estamos trabalhando, ele tem 3 elementos. Logo, o número de subconjuntos é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 8. 8 subconjuntos. Perceba que o que eu fiz são coisas diferentes. Primeiro, eu fiz cada um deles. E aí eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por segundo, eu fui direto. Eu calculei de maneira direta o total de subconjuntos. E aí eu cheguei no número 8 de maneira diretaça. Mais um exemplo, ó, olhe para esse caso aqui. Conjunto A igual 1 e 2. Se você fizer o cálculo direto, você chega nisso aqui, ó. O número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado ao expoente x. Número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Afinal, o conjunto A, nesse caso, tem apenas 2 elementos. Número de subconjuntos vai ser igual ao número 4. Então, se perguntarem a você qual é o número total de subconjuntos, é igual ao número 4. Prof, quem são esses 4 aqui? E aí eu vou te explicar agora quem são esses 4. O primeiro é quando você pega sozinho o número 1. O segundo é quando você pega sozinho o número 2. O terceiro é quando você pega o próprio conjunto. Porque o próprio conjunto é um subconjunto. Portanto, o número 1 e o número 2. Agora, a última possibilidade, o último subconjunto, é o conjunto vazio. Esse 4 representa essas possibilidades que você acabou de perceber aqui. E quando que você usa a fórmula, prof? Olhe para esse caso. Imagine que eu perguntasse a você, nessa situação que você está vendo, qual é o total de subconjuntos. Caramba, prof, é bastante, né? Claro que é bastante. Ó, número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado ao expoente x. Número de subconjuntos é 2 elevado. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 2 elevado na quinta. Quando nós falamos 2 elevado na quinta, nós chegamos na resposta 32. Se você fosse fazer 1 por 1, nós chegaríamos em 32 subconjuntos. Dentro desses 32, lembre, estão embutidos o próprio conjunto e o conjunto vazio também está embutido ali dentro. Portanto, muito importante que você consiga fazer isso, certo? Nós avançamos. Chegamos agora, número de subconjuntos com P elementos. As questões mais elaboradas, as questões mais difíceis, elas não perguntarão para você o total de subconjuntos, esqueça isso. As questões médias perguntarão isso. Uma questão média perguntará a você, dado um conjunto,
qual é o total de subconjuntos daquele conjunto. Legal pra caramba, Johnny, entendi o que você falou. Uma questão difícil, ela perguntará outra coisa. Ela dará um conjunto para você e ela perguntará quantos subconjuntos com P elementos. Ela vai escolher a quantidade e perguntará quantos subconjuntos com aquela quantidade. Por exemplo, esse caso aqui, ó, dê uma olhadinha. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantos subconjuntos com 3 elementos eu consigo fazer? Eu não estou perguntando a você o total de subconjuntos, porque o total de subconjuntos seria 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 na oitava. Mas não é essa a pergunta. Eu quero saber especificamente quantos subconjuntos com 3 elementos cada eu consigo fazer. Quando a pergunta for essa, use a seguinte relação. O número de subconjuntos com P elementos é combinação de X, você escolhe P. Lembrando a você o seguinte, essa letra X que está aqui é o número de elementos do conjunto. Colocarei aqui bonitinho, para que você, essa cor aqui eu não gostei, pegarei uma outra cor, pegarei esse verdinho aqui, ó. Essa letra X que você está olhando é o número de elementos do conjunto original. É o número de elementos do conjunto. Beleza. Agora, pegaremos para você essa letra P aqui de baixo. Essa letra P é o número de elementos do subconjunto que a questão escolheu. É o número de elementos do subconjunto. E aí você verá agora o que acontece. Quer ver só? Passei. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos subconjuntos com 3 elementos podemos formar? E aí você então vai fazer o seguinte, ó. O número de subconjuntos vai ser igual combinação de X, você escolhe P, beleza? Número de subconjuntos vai ser igual combinação. Qual é o valor da letra X? É o número de elementos do conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 8 elementos no conjunto. O que é a letra P? A letra P é quantos elementos nós queremos no subconjunto. Nesse caso, 3 elementos. Portanto, combinação de 8, você escolhe 3. Agora, nós faremos o cálculo da combinação. Pode ficar tranquilo que nesse curso aqui, nós não abordamos ainda a combinação. Ainda não abordamos combinação. Fique tranquilo. Mas é bem tranquilo de você aprender, é bem fácil de você aprender, o cálculo é bem sossegado, eu te explico aqui de maneira bem rápida. Você coloca uma barra e agora preste bem atenção. Eu quero 3 elementos. Nós colocaremos 3 números em cima e colocaremos 3 números embaixo. Em cima você começa pelo 8 e você vai diminuindo e vai multiplicando. Quero que você perceba. Eu coloquei 3 números multiplicando em sequência. 8, 7, 6. Começa pelo 8 porque o 8 é o total de elementos. E aí você vai diminuindo de 1 em 1. Embaixo você coloca 3 vezes 2 vezes 1. São 3 números em sequência e eu comecei pelo 3 porque é o número de elementos do subconjunto. Veja que nesse caso são 3 números em cima e 3 números embaixo, porque eu mandei que tivesse 3 elementos. Quando você executa esse cálculo aqui, a resposta que você chega é 56. Significa dizer que é possível fazer 56 subconjuntos com 3 elementos cada. Observe aqui os próximos e você fica mais calmo. Quer ver? Olhe para esse caso aqui. Eu passei o mesmo conjunto A para você. O mesmo conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos subconjuntos com 2 elementos podemos formar? Aí você começa lá.
Número de subconjuntos vai ser igual, combinação de X, você escolhe P. Número de subconjuntos vai ser igual. A letra X é o total de elementos do conjunto, 8. Portanto, combinação, o valor da letra X é 8. O valor da letra P é o número de elementos que eu quero nos subconjuntos. Nesse caso, 2. Portanto, combinação de 8, você escolhe 2. Agora, observe com calma como fica o cálculo. O cálculo agora fica assim, ó. Passa a barra, eu só quero 2. São só 2. Em cima serão 2 números e embaixo serão 2 números. Em cima fica 8 vezes 7 e embaixo fica 2 vezes 1. Olha o anterior. No anterior, nós queríamos 3 em cada subconjunto. Aí foram 3 números em cima, 3 números embaixo. Nesse agora, são 2 em cada subconjunto. Aí eu coloco 2 números em cima, 2 números embaixo. Quando você resolve essa conta, ela dá 28. Significa dizer 28 subconjuntos com 2 elementos cada um deles. Olhemos mais um exemplo para que você fique inteiramente preparado. Quantos subconjuntos com 4 elementos nós podemos formar? A partir do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu quero subconjuntos com 4 elementos cada. Aí você coloca lá, número de subconjuntos vai ser igual, combinação de X, você escolhe P. Número de subconjuntos vai ser igual, combinação. O total de elementos continua sendo 8, porque o conjunto é o mesmo, só que agora eu quero 4 elementos em cada subconjunto. A fórmula de combinação você resolve assim, coloca uma barra e agora é o seguinte, eu quero 4 elementos. Se eu quero 4 elementos, serão 4 números em cima, 4 números embaixo. Em cima você coloca 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E embaixo você coloca 4 vezes 3 vezes 2 vezes número 1, certo? Perceba que em cima eu comecei pelo 8, que é o total. E embaixo comecei pelo 4, que é o subconjunto. Como eu quero 4 números em cima, 4 números embaixo. Quando você resolve essa conta aqui, a resposta fica 70. Pode fazer a conta aí, ela tem que dar como resultado 70. E aí você vai dizer que são 70 subconjuntos com 4 elementos cada. Fechou? Então, só cuida aí porque esse tipo de questão aparece bastante em prova. Passamos adiante e agora chegamos em algo bem tranquilo, bem conceitual. Você já sabe tudo o que você precisa, é só uma questão bem tranquila. Conjunto das partes. Johnny, que é esse troço, cara? Que é conjunto das partes? Moleza. Dado um conjunto A para você, você vai criar um outro conjunto usando os subconjuntos possíveis. Eu pego o conjunto A, crio todos os subconjuntos possíveis. E aí eu pego esses subconjuntos e eu reúno eles criando um novo conjunto. E a esse novo conjunto dá-se o nome conjunto das partes. Dá uma olhadinha aqui que fica bem tranquilo. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes do conjunto A, o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Lendo aqui, até parece, né, pode parecer que você ache difícil no exemplo, não é. Olhe para isso aqui. Conjunto A, 2, 3 e 4. Legal. Primeiro, você cria todos os subconjuntos possíveis. Por exemplo, o primeiro subconjunto possível é você pegar o número 2. O segundo subconjunto possível, aliás, colocarei aqui, ó. O primeiro subconjunto, melhor ainda, aqui, ó. O primeiro subconjunto possível é o número 2. O segundo subconjunto possível é pegarmos só o número 3. O terceiro subconjunto, pegamos somente o número 4. O próximo subconjunto, podemos pegar o número 2 e o número 3. O próximo que nós temos aqui,
podemos pegar o número 2 e o número 4. O próximo que nós teremos agora, podemos pegar o número 3 e o número 4. Eu estou repartindo aqui, ó, só o 2, só o 3, só o 4. Aí agora, o 2 junto com o 3, aí depois o 2 junto com o 4, que está aqui, ó, o 2 com o 4, e depois o 3 junto com o 4. Agora você coloca o próprio conjunto, lembre que o próprio conjunto sempre é um subconjunto, e o último que você coloca é o conjunto vazio. Agora preste bem atenção no que eu farei. Chamamos de P, entre parênteses, A. Essa linguagem, P, entre parênteses, A, significa partes do conjunto A. Esse P é de partes, P de pedaço, pedaços do conjunto A, partes do conjunto A. Ah, legal, beleza, tranquilo. As partes do conjunto A são essas que você vê aqui. Só que agora você vai colocar uma chave aqui no começo, vai colocar uma chave lá no final e vai separar os elementos por separadores. E aí pronto, você criou um conjunto. Eu criei um conjunto, porque eu coloquei chave no começo e coloquei chave no final. Eu criei um conjunto e os elementos desse conjunto são os pedaços do conjunto A. São os subconjuntos do conjunto A. Esse conjunto é nomeado de conjunto das partes. É só isso. É uma questão meramente conceitual. Mais uma vez, encerramos por aqui, ao longo da qual abordamos aqui um pouco mais sobre os subconjuntos. Foi um grande prazer, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.